Olá, bom dia para você, boa manhã. Hoje é dia 12 de setembro, é um dia muito especial, é um dia em que o Brasil começa a deglutir, a digerir o resultado do julgamento de ontem. E quem pensa que esse assunto pertence só ao campo da política está muito enganado, porque com certeza vai haver problemas no campo da economia também. Basta ver o cumprimento das primeiras ameaças feitas pelo governo Trump, quando a condenação do líder Jair Bolsonaro, da extrema-direita do Brasil, era apenas uma possibilidade. Por enquanto, nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer, mas os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos tocando essa campanha patriótica, antipatriótica, já estão dizendo aí que o reloginho está contando e que vai haver consequências severas para o Brasil. Né? É o poderio desmedido na mão de um fascínora chamado Donald Trump, que não faz a menor questão de não usar o poder que o eleitor americano lhe deu para tentar castigar e fustigar uma economia em nome de soltar um delinquente da cadeia, né? Situação consumada com a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 integrantes do núcleo 1 da trama golpista no dia de ontem. E hoje o programa é sobre isso, por isso a gente vai falar muito sobre política nesta edição do Mercado de Investimentos, né? Porque as ameaças já começaram e aqui no Brasil, enquanto a política começa a fazer a interpretação desse novo ambiente que surge após a saída do jogo de Jair Bolsonaro, né, a economia continua caminhando bem. Ontem foi um dia legal no mercado financeiro, sabe? O dólar desceu, fechou em baixa, a bolsa subiu, o pregão bateu mais um recorde, né? E nós ainda tivemos essa semana, na quarta-feira, um IPCA negativo, quer dizer, indicativo de deflação. O cenário externo também traz bons indicativos para o futuro, mas para o futuro lá nos Estados Unidos, porque aqui, por enquanto, não se fala em mexer nessa bestial Selic de 15% ao ano. E isso continua transformando o dinheiro numa mercadoria cara e rara para aquilo que os bancos deveriam fazer, que é prover recursos para o desenvolvimento do setor produtivo. No Brasil não é assim, banco não tem função social nenhuma, são os parasitas e vivem apenas da renda das aplicações em títulos do governo. Então, esse é o cenário e é assim que a gente começa o nosso programa de hoje, em que nós vamos ouvir falar muito sobre política e vamos falar um pouco também sobre as implicações da economia aqui no Brasil, né? Eu vou abrir aqui o meu roteiro para a gente poder começar, mas eu já falei, tudo isso aconteceu, né? Todo esse movimento aconteceu ontem, esse dia tão positivo, aconteceu enquanto os ministros declinavam seus votos lá em Brasília para condenar Jair Messias Bolsonaro. Na véspera, nós tivemos o voto do ministro Luiz Fux, que tomou só de leitura mais de 11 horas, foram 500 páginas de leitura de uma peça que parece ter sido produzida mesmo com uma intenção teleológica, que significa o seguinte, é produzir uma peça para um fim que se deseja alcançar, né? E ontem, no julgamento, o ministro Luiz Fux se recolheu, ficou calado lá enquanto os outros debatiam, e o voto dele perdeu completamente a importância porque não gerou nenhum efeito. Mas não gerou nenhum efeito no julgamento. Para efeitos da opinião pública, ele gerou sim, né? E a extrema-direita brasileira usou aquilo que Luiz Fux colocou, né, com palavras empoladas e um desfile interminável de brocardos, para produzir lacrações aí, né? Especialmente lá nos Estados Unidos. É o que nós vamos ver durante todo o dia de hoje, né? Mas o que importa é o seguinte, tivemos uma lição do Supremo Tribunal Federal de autonomia e de soberania. Isso foi extremamente importante para a afirmação da nossa autoestima aqui e para a revalidação das nossas instituições, que saíram intactas de um processo de golpe de Estado. E hoje o Brasil é um dos 9 países do planeta que já colocaram na cadeia, tiveram o privilégio de colocar na cadeia gente que tenta golpear as instituições. Portanto, é raro, muito raro ver isso que aconteceu. E é um fenômeno que também chega muito atrasado no Brasil. A Argentina, por exemplo, já está 40 anos na nossa frente porque os generais de lá que produziram aquela ditadura sangrenta foram parar no banco dos réus e foram condenados em 1985, quando você provavelmente ainda era uma criança, né? E talvez nem tivesse nascido, quando eles resolveram o problema. Aqui no Brasil o problema continuou e foi perpassando gerações até chegar ao que nós temos hoje, né? Então eu já fiz aqui uma pequena digressão sobre os resultados do mercado financeiro e quero
mostrar para vocês como é que foi o clima do julgamento para que a gente depois possa repercutir as implicações disso na nossa economia, né? A primeira coisa que vale a pena anotar, para todos os efeitos, é essa posição de coragem de de 4 dos 5 ministros da turma do Supremo que foi responsável por esse julgamento, e não adiantou lei Magnitsky, não adiantou ameaça de mandar a esquadra, a 4ª frota para o Brasil. Os ministros votaram com serenidade e fizeram aquilo que tinham de fazer, né? E o ministro Flávio Dino já tinha se colocado, né, 2 dias atrás, falando sobre a ausência de consequências dessas ameaças, dessa chantagem dos Estados Unidos, e é o que eu quero mostrar para vocês agora, essa manifestação de autonomia do ministro Flávio Dino. Seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Só que o Pateta está prometendo efeitos futuros, né, desse arroubo de autonomia do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de falar disso, vamos ver como é que ficaram ontem os principais indicadores do mercado aqui. A economia brasileira, né, apesar da demonstração de exaustão, né, ela continua resistindo, mas ela começou a apresentar alguns sinais de desaceleração muito graves e preocupantes, né? Vamos começar por esta notícia que está aqui no telão, que o Ibovespa renovou o seu recorde histórico, né? Ontem o pregão fechou aos 143.151 pontos, como você está vendo aí, uma variação positiva num dia muito complicado para a política, de 0,56%. O dólar caiu 0,34%, fechou o dia ontem a R$ 5,39. Lá fora, a Standard & Poor's fechou aos 6.587,47 pontos, subindo 0,85 pontos, e a Nasdaq aos 22.043,08, subindo 0,72. Por que se animaram tanto assim? Porque o mercado de trabalho americano, mais uma vez, deu mostras de que a maré não está para peixe, tá bom? O IPCA, aqui no Brasil, registrou uma deflação de 0,11%, 0,11%. Aí você vai falar, mas é um número muito pequenininho. Mas você se lembra que, há alguns meses, nós tivemos aí uma inflação crescente preocupante que justificou, por exemplo, a subida da taxa de juros até esse patamar de 15%, né, que dá mais de 10% de juros reais ao ano. Então, o IPCA teve uma deflação de 0,11% em agosto, é o primeiro resultado negativo em 1 ano e meio, né? A última vez que isso aconteceu foi lá em 2022. E essa queda foi puxada principalmente pelos grupos habitação, que cresceu 0,90%, né? E o que mais? Influenciado também pela redução da energia elétrica, que foi de 4,21%, alimentação e bebidas, cujos preços caíram na média 0,46%, e transportes fecharam com 0,27%. E juntos responderam por 0,3% no índice. Apesar disso, o acumulado em 2025 do IPCA ainda soma 3,15% e em 2 meses está em 5,13%. Olha, itens como tomate, cebola, arroz, café ficaram mais baratos, e também gasolina e passagens aéreas, né? A educação, vestuário e a saúde cresceram os preços, né? Amenizando a deflação geral, que poderia ter sido até maior. E o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, recuou 0,21% em agosto, acumulando 3,08% de alta no ano e fechando em 5,05% nos últimos 12 meses. E, como eu disse, tudo isso acontecendo no momento em que o Supremo Tribunal Federal reafirma a soberania. Então, nós temos política
a política dando sinais de polarização e a economia dando um adeuzinho para esse clima aí. Está tudo certo no Brasil, bolsa andando, os investimentos acontecendo, né? Resta essa taxa de juros que deixa para nós a pergunta: até quando o Banco Central vai encontrar na conjuntura sinais que permitam a ele manter essa taxa de juros, né? Nós estamos falando aqui sobre as consequências do resultado do julgamento para a economia, e a primeira consequência é a cronificação da inelegibilidade do Bolsonaro. Bolsonaro já estava inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, só que agora, com a condenação criminal, ele fica elegível até terminar o cumprimento da pena e mais 8 anos, que é o período previsto pela legislação. Então, o Bolsonaro só vai estar elegível de novo se nada acontecer, né? Se, por exemplo, não houver uma lei da anistia, se o Supremo Tribunal Federal, caso o Congresso aprove essa lei, não vetar, se o presidente Lula não vetar, Bolsonaro só vai estar elegível de novo em 2062. Sabe quantos anos ele vai ter de idade? 107 anos. E olha, muitos dos agentes da economia brasileira, muitos dos atores que formam o preço, tinham um alinhamento ideológico importante com o Bolsonaro, né? Torciam para que ele voltasse, para trazer de volta quem? O Paulo Guedes, né? Mas, infelizmente, para essa gente, o Paulo Guedes e o bolsonarismo vão estar fora da área de serviço da extrema-direita, se não para sempre, durante muitas décadas, né? E tem uma outra implicação. Os golpistas que foram condenados ontem, que tinham função pública, vão perder os seus cargos e os seus mandatos. É o caso do Alexandre Ramagem, que era o ex-diretor da ABIN, e também do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, como você vai ver nesse trecho do julgamento. Também, como decorrência da condenação criminal, eu aplico em relação a 2 dos réus, ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues e Anderson Torres, delegados de Polícia Federal, a perda do cargo nos termos do artigo 92, inciso 1º, letra A. São também efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever com a administração. Outra consequência desse julgamento, né? Os que são oficiais militares, eles podem perder a patente, podem ser expulsos, uma desonra suprema para os militares, né? Das Forças Armadas. E isso vai acontecer a depender de uma decisão do Superior Tribunal Militar, que ontem o ministro Alexandre de Moraes mandou citar. E aí começa um processo que vai correr. Agora, o que tem implicação mesmo, que pode ter explicação sobre expectativas do mercado, é a inelegibilidade do Bolsonaro, né? E vamos ver aqui nas palavras do próprio Alexandre de Moraes por que o Bolsonaro está inelegível durante muito, muito tempo. Presidente, nos termos da Lei Complementar 135 de 2010, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, como o nosso, desde a condenação até o trânsito do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Eu cito vários precedentes aqui, e aqui diz crimes praticados por organização criminosa, automaticamente com a condenação por órgão colegiado, estão inelegíveis. Então, presidente, eu declaro a inelegibilidade de todos os réus nos termos da Lei Complementar 135 pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Na verdade, já começa agora, pela lei da ficha limpa, 8 anos a partir da decisão colegiada. E também determino que se oficie a ministra Carmen Lúcia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é. Por que nós estamos falando tanto de política hoje num programa de economia? É porque você sabe o que acontece quando a economia desconfia da política, e a gente sabe do alinhamento que há entre certos agentes aí do mercado financeiro, né, e a afinidade ideológica com o bolsonarismo.
Mas olha, ontem, por exemplo, foi um dia importante. Vamos lembrar aqui de algumas coisas que aconteceram no dia 11 de agosto, por exemplo, né? E que mexeram com a economia mundial e com a economia regional. Em 1973, 42 anos atrás, foi deposto o presidente do Chile, né? O Allende. Aqui no nosso tempo, na nossa geração, nós tivemos também o ataque às Torres Gêmeas. Aquilo mexeu com toda a economia mundial, mudou o centro geopolítico, enfim, houve repercussões no mercado, porque foi uma cena muito grande, né? Guerras e tudo mais. Então a economia não fica infensa a esses momentos. Mas o ministro Barroso, que ontem foi prestigiar lá com a sua presença a sessão de encerramento do julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista, espera que esse resultado do julgamento seja suficiente para provocar uma virada de página na história e pacificar o país. O tribunal cumpriu missão importante e histórica de julgar, com base em evidências às quais todos têm acesso, importantes autoridades civis e militares pela tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai hoje daqui feliz, mas a gente deve cumprir com coragem e serenidade as missões que a vida nos dá. E é por isso mesmo que eu estou aqui. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo, muito sinceramente, que estejamos virando uma página da vida brasileira e que possamos reconstruir relações, pacificar o país e trabalharmos por uma agenda comum verdadeiramente patriótica, com as divergências naturais da democracia, mas sem intolerância, extremismo ou incivilidade. Que possamos iniciar uma era de boa-fé, boa vontade, justiça e prosperidade para todos. Tomara que isso aconteça, mas de lá de fora vem indícios de que não será tão fácil assim, de que não será sem reação. Por quê? Os articuladores dessa campanha antipatriótica, principalmente o deputado Eduardo Bananinha e o neto do ditador Figueiredo, continuam lá lançando anátemas, previsões terríveis contra o Brasil. Eu vou pedir para a produção colocar aqui para a gente as primeiras manifestações deles logo após o julgamento. Tá aqui, olha. O Paulo Figueiredo escreveu isso aí que você está vendo, olha, tic-tac, só isso. É uma mensagem de duas palavras, né? É uma expressão pequenininha e isso indica que eles estão preparando alguma surpresa para a gente. E aqui embaixo, olha, tá uma tuitada do secretário Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, que corresponde ao nosso ministro das Relações Exteriores. O que ele disse? As perseguições políticas do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e os outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é caça às bruxas, tá bom? Vamos ver aqui outras reações. Nós tivemos aqui também, olha, um jornalista chamado David Alandet, que ontem, ao entrevistar o presidente Trump nos jardins da Casa Branca, ele perguntou a ele sobre a condenação do Bolsonaro. Ele diz aqui, ó, perguntei ao presidente Trump sobre o Brasil e se ele acrescentaria sanções. Ele respondeu, e aqui eu achei uma resposta bamba, entendeu? Para quem se arrogava em senhor da vontade política aqui no Brasil, para quem acha que ia sobrepujar as instituições, foi uma reação débil, como você vai ver aqui. O que disse o Trump? Assisti ao julgamento, conheço muito bem. Como líder estrangeiro, achei que ele era um bom presidente. Repare que todos os verbos aqui estão no passado, tá? É muito surpreendente que tenha acontecido, que isso tenha acontecido com ele. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Ele era um bom homem, não vejo isso acontecendo. Pois é, Trump, mas aconteceu, né? Aconteceu. E aqui nós temos aqui uma manifestação de dentro do Brasil, daqui a pouco eu vou ler outras para vocês. A Damares Alves, senadora, diz o seguinte, não vou descansar enquanto tamanha justiça não estiver sendo
perpetrada no Brasil. Não existe golpe sem redeposição de governo. Essa narrativa não vai funcionar. Ela confunde sentença judicial, né, com narrativa política. Diz ainda mais, o mundo vai saber a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil com a conivência de alguns órgãos de imprensa. A anistia vai passar, mantenham a esperança. E por que a gente colocou esse print aí da manifestação da Damares? Justamente porque agora a extrema-direita promete intensificar a sua campanha pela anistia e radicalizando o discurso, né? Olha, a primeira manifestação que nós tivemos foi tão estapafúrdia. Imagine só que esse sujeito que está aqui, o deputado Eduardo Bolsonaro, você já vai ver aí na sua tela, teve a ousadia de ameaçar o Brasil com a imposição de força militar americana, que é óbvio que não vai acontecer, a menos que o presidente dos Estados Unidos tenha perdido completamente o juízo. Até porque, para declarar guerra a um país amigo, o Congresso americano tem que falar antes de que sejam tomadas as ações. O que disse o Bananinha? O Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário, isso aqui foi como ele falou, tá bom? A vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque o atual estágio da Venezuela, e você não consegue mais consertar aquilo com remédios diplomáticos ou sanções. Então, poderemos ser sim um para o futuro. Quer dizer, está ameaçando a gente aqui com força militar, né? Agora eu quero ler para vocês outras manifestações que estão correndo aqui pela internet. Por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, por falar em caça às bruxas, aqui na tela do computador, eu vou maximizar aqui a mensagem para que vocês possam ler junto comigo. Deputado Nicolas Ferreira, né? O moleque parlamentar lá de Brasília, pedindo aí para que os empresários demitam das suas empresas, né, trabalhadores progressistas, trabalhadores que torcem para que isso tudo. O movimento começou, demita os verdadeiros extremistas da sua empresa, denuncie. E aí vem falar de caça às bruxas. Vou passar aqui. O Sóstenes Cavalcantes, que é o líder do PL, publicou uma longa nota oficial. Eu, obviamente, não vou ler inteira, até porque não tenho tempo, mas eu vou ler o finalzinho para vocês. Diante desse cenário, só há um caminho para reconstruir o país: a anistia. Não como uma concessão política, mas como compromisso com a paz. O país não pode viver em guerra eterna contra si mesmo. A anistia não ignora erros. Sei que seremos criticados, sei que vão tentar desqualificar esse apelo, mas impossível mesmo é continuar assim, um país dividido, adoecido, paralisado pelo ódio e pela perseguição. A pacificação nacional não se constrói pela força da imposição, mas pelo retorno aos fundamentos da Constituição: liberdade, legalidade e respeito mútuo entre os poderes. Não se faz justiça eliminando adversários. O que começa com perseguição política termina com tirania institucional. O tempo da vingança precisa acabar. Está aqui a manifestação do líder do PL, né? Agora, é inacreditável assim, que essas pessoas insistam na radicalização, né, das visões de mundo. Gente, eu preciso continuar agora, eu preciso mostrar para vocês aqui algo que é um fato econômico notável, que diz respeito ao movimento de recursos pelas bets. É um absurdo de dinheiro que escorre via Pix para as bets. Olha só, a matéria do Valor Econômico de hoje. As bets levaram 15% do volume transacionado do Pix de pessoas para empresas durante o primeiro semestre do ano. 15% de todas as operações feitas via Pix foram para que as pessoas jogassem dinheiro fora fazendo apostas nessas casas. Quero mostrar aqui para vocês também como é que é a dimensão desse número. Coloca para mim o slide na tela, por favor, e eu vou dizer aqui para vocês. Olha só, 15,3% de todos os Pix de pessoas para a empresa foram para a Bet. Já os Pix de empresas para as pessoas representaram 13,5%. Mas a transação via Pix de empresas para pessoas é muito menor em volume do que a transação contrária, né? E aqui, olha, nós temos na parte de baixo desse slide essa informação aqui, olha, 17 bilhões de reais movimentados, né? E segue por aí. Então, assim, é uma situação de extrema gravidade. O Brasil está doente, está corrompido por essa história de apostar, como se fosse normal um país permitir que a sua população mais vulnerável, principalmente a população mais idosa, perca dinheiro nessas maquininhas infernais de provocar prejuízos para a poupança popular e para a poupança individual das pessoas. Mas está feito aqui o registro, né?
As apostas online foram legalizadas em 2018 e acabaram tendo no Pix o seu principal meio de pagamento. Esse estudo foi um cruzamento de dados do Ministério da Fazenda sobre o volume transacionado no Pix, estimando que as bets legalizadas tiveram um ganho de 17 bilhões, que os depósitos dos apostadores totalizaram 225,8 bilhões de reais. E com essa informação a gente termina aqui o Mercado de Investimento de hoje. Na segunda-feira, a Débora Maganha vai estar aqui com vocês para retomar o seu programa, tá bom? Eu espero que você tenha um bom fim de semana, espero que você tenha gostado do resultado do julgamento e se não gostou, paciência, sabe? Aproveite o fim de semana para descansar a cabeça e entender que a realidade, realmente, como diz o Sócrates Cavalcante, não se faz pela imposição da vontade de uma minoria golpista que um dia tentou assaltar o poder do país para continuar lá mandando na vida da gente ao arrepio daquilo que as urnas falaram. E falaram grosso, embora tenham falado por uma pequena diferença de 1.800.000 votos. Bom fim de semana para você, obrigado pela sua audiência. Segunda-feira com a Débora Maganha, Mercado de Investimento, às 11 horas da manhã. E comigo, Desperta, às 7, bem cedinho. Tchau, bom fim de semana. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.